faltando dinheiro para uma reforma na casa, uma pintura nova pode ajudar. E se fica difícil pintar tudo, apenas uma parede de cor diferente já faz uma diferença danada, né, Tânia? É, claro, porque você consegue dar uma cor nova na casa, um detalhe novo. Você consegue fazer um contraste ou com o sofá, ou se for uma sala de jantar, né, com a sua mesa, você faz uma poltrona num tecido claro, um detalhe mais escuro na parede, ou vice-versa. E não sai muito caro. E não sai muito caro, porque é rolar tinta. Normalmente sua casa já está pintada. Então você vai mudar a cor, fazendo um detalhe ou uma textura, que hoje nós já temos as tintas prontas, né, que você já faz uma textura. E você ainda consegue dois efeitos, a textura e a cor. Vamos ver, a Tânia vai mostrar pra gente os tipos de tinta. Isso. Hoje nós vamos falar sobre tintas. E não há como falar de tinta sem falar sobre cor. Às vezes você está querendo dar um toque especial na sua casa, ou na parte interna, na fachada, nas janelas. Então uma cor, uma tinta diferenciada ou uma textura, você pode mudar com isso totalmente a sua decoração. Nós temos vários tipos de tinta e cada tinta específica para cada local, ou interno ou externo. Nós vamos começar falando um pouco sobre a tinta látex. A tinta látex, ela é feita de PVA, é uma tinta comum, ela não é tão boa para a limpeza quanto a tinta acrílica, mas a tinta acrílica, ela é mais fácil de manutenção. Dentro da tinta acrílica, você tem a tinta brilhante, você tem a semi-brilho e a fosca. Normalmente, a que nós usamos mais é a semi-brilho ou fosca, porque a tinta brilhante, qualquer imperfeição que você tenha ou numa parede ou num teto, ela aparece muito por causa do brilho. Nós temos também a tinta esmalte. O esmalte é aquela tinta apropriada para você pintar madeira e metal, ferragem. E nós temos as tintas também, que são as tintas emborrachadas, que são feitas para fachada. Quando você tem uma fachada, ela está do lado de fora da casa no tempo. Então essa borracha é exatamente para dar uma elasticidade na tinta, uma durabilidade maior e uma proteção maior, inclusive para infiltração. Agora nós temos também texturas, né? Que você tem uma massa, que você passa a massa corrida e depois você vem com um equipamento que é uma desempenadeira e que com ela você faz vários tipos de textura. Aqui nós estamos vendo alguns tipos de textura. Aqui a textura vertical, que ela pode ser feita assim, ou na horizontal, que o que vai determinar isso é esse equipamento, que é a desempenadeira, que ou você vai fazer nesse sentido ou nesse. E aqui nós temos o catálogo com todas as cores de tinta. Então vocês podem escolher dentro dele o tom que vai ficar mais bonito dentro da sua decoração. Bom, agora nós vamos ver como que ele vai conseguir fazer para mim uma tinta marrom acetinada. Você coloca aí no computador, né? Digita, aí ela sai na máquina. Bom, agora nós vamos ver a tinta toda pronta, né? Ela toda misturada, dando uma uniformidade de pigmentação. Se você tiver dúvida se a tinta que você escolheu é realmente a que vai ficar ideal ou de acordo com o seu gosto, hoje nós já temos esse potinho que chama de teste. Então você faz só essa quantidade de tinta, leva, experimenta e se você gostar, aí você encomenda o galão maior para poder fazer uma parede toda ou um quarto todo. Às vezes você quer trocar os tons do quarto, você não precisa pintar o quarto todo. Põe que é um quarto de menina que você faz uma parede de lá, com ou sem textura, você já muda o detalhe do quarto. Então usem e abusem das tintas, mas também não esquecendo das cores. Agora, Tânia, me fala uma coisa, tem moda nessa coisa de cor de parede? Ah, agora tá na moda a cor tal, tem isso? Não, a cor não tem moda, né? Ela tem combinação. Ela tem que estar coerente com o seu ambiente, com as cores do seu ambiente e com o clima que você quer dar. Por exemplo, quarto de criança, né? Nós usamos mais, por exemplo, os tons suaves, quarto de bebê. O azul clarinho, o amarelo clarinho, que são cores que descansam. Se você quer fazer, vamos supor que você vai fazer um local, uma boate, né? Você tem que colocar cores que agitam.
né? O vermelho, as cores fortes, o Agora, vinho. numa sala de casa. Uma sala, eu acho que você tem que usar duas coisas. Não pode ser uma cor que agita demais, mas tem que ser uma cor que sofistica. Então, os tons um pouco mais escuros são mais adequados. Você pode usar um mostarda, um cor terra, um laranja, mas não laranja forte. A gente fala cor queimada, né? Aquela que é um pouco mais apagada. Tão abertos, Tão né? abertos, exatamente. Os tons Regalados. mais abertos, eles agitam mais. Eles são aconselhados, às vezes, num hall de entrada, ou só um detalhe de uma parede num quarto de adolescente, de criança. E uma fachada? Uma fachada. Tem gente que pinta a casa de tudo quanto é cor. É. Aí vai o gosto também, Uhum. né? Quer dizer, você pode pintar a fachada, não existe moda. A fachada tem que ser branca, ou amarela, ou cor de terra. Eu acho que a cor também vai muito de acordo com o estilo da casa. Né? Uma casa mais moderna, o tom claro branco predomina e é o ideal. Uma casa que entra muito madeira, você pode usar tanto os tons claros quanto os tons escuros. Uma casa que tem muita madeira, um estilo mais colonial, o tom de amarelo fica muito bom. Dá contraste. Dá o contraste. Agora pode ser o amarelo mais claro, que é um tom de mostarda. Né? Ele fica muito bem com a madeira. Tá bom, Tânia. Obrigada, querida. Nada, obrigada a você. Até semana que vem. Até semana que vem.